Então vamos abrir nossa palavra, a palavra de Deus, no Salmo 27, um salmo bem conhecido. Eu intitulei essa mensagem Até onde vai a nossa confiança no Senhor? A confiança no Senhor é algo que é tremendo demais, né? Porque ela ultrapassa os limites, ela ultrapassa a lógica que nós conhecemos, a lógica humana. E se a gente parar para pensar um pouco nas histórias bíblicas que conhecemos, logicamente falando, milagres não teriam acontecido, o mar vermelho não teria se aberto, Sadraque, Mesaque e Abednego com certeza teria sido queimado, Daniel teria sido estraçalhado pelos leões, e isso aconteceu devido a pessoas que verdadeiramente confiavam no Senhor. Então, quando a gente confia nesse Deus maravilhoso, nesse Deus poderoso, nesse Deus que está acima da lógica humana, verdadeiramente o sobrenatural acontece. Milagres acontecem, o poder de Deus se manifesta na nossa vida. Amém? Glória a Deus por isso. Então, se nós conhecemos a Deus, se nós conhecemos esse Deus, nós temos que rejeitar a lógica humana. Se a lógica humana diz que aquela pessoa pobre, vamos colocar assim, de família humilde, não vai conseguir alcançar algum patamar ou melhor de vida, a palavra de Deus nos diz que não existe barreiras. E, de certa forma, não existe barreiras para nada. Eu falei de uma situação social, mas existe uma série de situações em nossas vidas e que o mundo e a sociedade diz que é impossível, mas, na verdade, não existe nada que seja impossível para o nosso Deus. Não é verdade? Doenças, enfermidades, casamentos destruídos, pessoas sem esperança, pessoas destruídas espiritualmente ou emocionalmente, lares completamente desestruturados, e nós vemos aquela situação e muitas das vezes a gente fala uma palavrinha, 2 palavrinhas, hoje em dia é muito se falado, né? Só Jesus. E muitas das vezes a gente fala até mais 2 palavras, só Jesus na causa, não é isso? Que a gente fala muito. E aí, quando a gente fala só Jesus na causa, parece que Jesus não vai dar jeito. Parece que só Jesus na causa não tem jeito mais. Será que não tem mais jeito? Quando a gente verdadeiramente olha uma situação que realmente só Jesus na causa, e quando essa pessoa verdadeiramente confia, olha para o Senhor e confia nesse Deus da Bíblia, realmente ele entra na causa e muda a situação. Só que o difícil, entre aspas, porque na verdade não existe nada que seja difícil ou impossível para o Senhor. Para ele não tem nada difícil ou impossível. O difícil é nós acreditarmos que ele tem poder para fazer. Essa que é a dificuldade nossa. Porque poder para fazer, amados, isso é indiscutível. Só nós olharmos para a natureza, olharmos para a criação, nós vemos que o nosso Deus, o poder dele é ilimitado. Não existe nada que seja difícil. Mas é muito difícil para a gente acreditar e confiar nele de todo o nosso coração. Amém? É muito difícil. Vamos abrir, já está aberta no Salmo 27. Então, o Salmo de Davi, ele fala: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investirem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo.
porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando eu clamo. Tem também piedade de mim, responde-me. Quando eu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o meu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Glória a Deus. Davi era um homem que confiava no Senhor. E a pergunta que eu te faço nessa manhã: e você, confia no Senhor como Davi? Confia mesmo? Como Davi? Como Davi? Que ele realmente, ele disse palavras aqui fortes. Ele disse coisas aqui nesse texto tremendas. E nós vemos, através da história do rei Davi, que ele verdadeiramente confiava. Não era só palavras ao vento. As palavras dele refletiam a realidade da vida dele. Amém? Muitas das vezes nós falamos, mas a realidade da nossa vida é completamente diferente das nossas palavras. Nossas palavras são vazias. E Jesus, ele sabe disso. Quando nós dissemos, Senhor, eu confio em Ti, Ele olha e fala, meu filho, realmente você não confia em mim, não. E é isso. Deus não quer que nós venhamos e falamos para Ele tão somente, Senhor, eu confio em Ti, eu entrego minha vida para Ti. Só falar não adianta. Nós temos que realmente aqui dentro, na mente e no coração, confiarmos nele de tal forma que não venhamos a ter medo, conforme Davi. Ele diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Tremendo. Se eu confio nesse Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele é maior que todas as coisas, e quem está com Deus não tem que ter medo de nada. Apesar de que nós somos carne, nós somos humanos, tem momentos realmente que o medo bate, mas é exatamente aí que nós devemos colocar diante do Senhor. Senhor, eu sou carne, eu sou humano, eu estou com medo, mas que o Senhor venha repreender esse medo do meu coração, que a minha confiança, todo o meu temor venha estar depositado no Senhor, que é maior aquele que está comigo, amém? Então, ele fala que ele é a luz dele. Davi fala, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Davi, vindo um pouco para a história dele, nós sabemos que ele enfrentava situações tremendas, adversas, complicadas, que nós imaginamos, mas na íntegra, na verdade, nós não temos a verdadeira noção do que era viver naquela época que Davi vivia, que era uma época de sanguinária, né? Era uma época complicada, que é até, assim, só mesmo pela misericórdia e do poder de Deus, de Davi ter conseguido ter ficado velho. Porque de tantas guerras por ele ter passado, tantas situações, tantos inimigos querendo a cabeça dele, querendo matá-lo e tudo, então quer dizer, é um milagre realmente ele ter envelhecido e morrido
de morte morrida e não de morte matada, né? Porque realmente um homem de guerra e um homem muito odiado, vamos colocar assim, pelas nações vizinhas, nações inimigas, porque ele era realmente uma pessoa que estava ali à frente e todas as batalhas que ele ia, o Senhor ia com ele e ele obtinha vitória. E glória a Deus por isso. E era no poder, né, do braço do Senhor, não era a força de Davi, não. É tanto que naquela vez que ele mandou contar os soldados, o Senhor Deus se aborreceu com ele, que não tinha nada que mandar contar soldado. E ali, quando ele mandou contar aqueles soldados, o Senhor se aborreceu e falou assim: foi por causa da quantidade de soldados que você teve as vitórias? Não foi. Foi pelo braço do Senhor. Podia ter 10 soldados que a vitória ia ser certa, estando com o Senhor. Então, verdadeiramente, não foi a força de Davi. Na minha visão, foi o espiritual de Davi. Foi o Davi espiritual. Aquele homem interno, aquele homem que realmente tinha um relacionamento com Deus, que fez ele ser um homem vitorioso na sua vida secular. Amém? Ele obteve as suas vitórias por causa do relacionamento que ele tinha com Deus dia a dia, no quarto dele. Antes mesmo dele se tornar rei, ele já era um homem de Deus, um jovem de Deus, né? Que quando ele foi ungido rei, ele era um jovem ainda. Então, desde aquela época, e a história de Davi é muito detalhada, relatada na palavra, vários livros que falam sobre Davi, né? 1 Samuel, 2 Samuel e Salmos, com muitos textos dele. Então é onde a gente percebe o quanto Davi era realmente um homem relacionado com Deus, e isso fez toda a diferença na vida dele. Se ele não fosse esse homem de fé, um homem que realmente confiava no Senhor, eu tenho certeza que a trajetória dele seria diferente. Você concorda comigo? Amém. E isso é algo para nós aprendermos. Eu creio que tudo que está relatado na Bíblia é para nosso aprendizado. Nada está aqui, o Senhor escolheu de qualquer forma, aleatoriamente, não. Eu creio que tudo que Deus registrou tem algo para acrescentar nas nossas vidas. Porque muito teria mais para escrever, porque foi desde da criação até a época de Jesus, um pouco depois de Jesus, que foi o que foi relatado, que tamanho seria esse livro? Seria imenso. Mas Deus, ele escolheu a dedo o que deixar para nós. Não é isso? Escolheu a dedo, porque são muitas histórias. De Adão até Jesus, são muitas. Mas ele escolheu aquilo que poderia verdadeiramente acrescentar nas nossas vidas e que pudesse nos trazer entendimento, nos trazer sabedoria, histórias que pudessem nos ensinar. E Davi era um homem que realmente confiava no Senhor, a ponto dele não temer as situações adversas de sua vida. Então, às vezes, como eu falei de medo, às vezes nós passamos por medo, por temor de certas situações que realmente nós vivemos, como eu falei, nós somos humanos e é normal. Mas todo temor deve ser lançado nos pés do Senhor, como Davi. A quem temerei? Então, eu e você termos a convicção, a confiança de que nada é maior que o meu Deus, nada é maior que o seu Deus. Não há motivos para temer. Ele é maior. Ele está no controle. Essa semana passada, né, amor? Nós vimos um filme tremendo, até recomendo para quem quiser. É o Quarto de Guerra. Quarto de Guerra, passou no cinema, agora há pouco, já está na internet aí para quem quiser baixar. Que filme tremendo. Vou contar só um pedacinho. Teve uma hora que ela tomou uma decisão, ela fez uma oração na casa dela e ela falou assim: a partir de agora a minha casa está sob nova gestão.
Eu achei aquilo tremendo, porque ela estava, gerenciando a vida dela e estava dando o quê? Tudo errado. A partir do momento que ela fez aquela oração e ela falou: a minha casa hoje está sobre nova gestão, tudo começou a mudar e foi algo tremendo, sobrenatural. E eu creio que era exatamente isso que acontecia na vida de Davi. Deus estava gerenciando, no controle total da vida de Davi, amém? E é isso que nós temos que ter na nossa vida, não é um pedaço da nossa vida que tem que estar no controle do Senhor, não. É toda a nossa história, toda a nossa trajetória, todos os nossos sentimentos, todos os nossos pensamentos, tudo aquilo que passa em nossas vidas tem que estar no controle do Senhor Jesus. Porque verdadeiramente dessa forma nós vamos ter uma vida que testemunhe o poder de Deus. Eu tenho certeza que alguém, ou nós conhecemos pessoas que estão na presença do Senhor há muito tempo e que a vida continua a mesma e que nada não acontece, anos caminhando na presença do Senhor e ainda não houve mudança, modificação de nada. A pessoa continua xingando palavrão, fumando cigarro, fazendo, a vida continua sendo uma complicação. O lar é todo atribulado, então não houve mudança. A pessoa simplesmente vem para a igreja, entra por um ouvido, sai pelo outro e nada acontece. Essa vida ainda não está sob a gestão do Senhor Jesus, porque quando o Senhor Jesus ele entra, verdadeiramente algo acontece, amém? É impossível o Senhor entrar na vida de uma pessoa, estar na direção dessa vida e a vida permanecer na mão do diabo, a vida permanecer derrotada, sem transformação, sem mudança, para a glorificação do nome dele. Porque o Senhor, quando ele muda para que o nome dele seja glorificado. Ele não muda para qualquer forma, não. Ele muda para que nós venhamos testemunhar o poder dele na nossa vida e para que todos os olhos, todas as pessoas que estão ao nosso redor venham testemunhar e falar: poxa, fulano, por mais que não falem, mas o povo percebe, amados. Tem gente que não vai falar com você: nossa, como você está mudada. Mas percebe, amado, percebe. As pessoas prestam atenção na gente. Presta mesmo. E o diabo presta, o Senhor Jesus presta atenção também. E ele quer mais é que a gente glorifique o nome do Senhor. Deus, ele quer mais que nós venhamos glorificar o nome dele através das nossas vidas. Amém? É difícil, né? É duro esse discurso. Porque mudança não é algo fácil. Mudança não é algo simples. Ainda mais a gente que está há muitos anos acostumado a fazer certas coisas, é muito difícil. Mas não é na força do meu braço, não é na força do seu braço. É o Senhor que muda. É o Senhor que entra na guerra, é o Senhor que transforma a nossa mente, o nosso coração, a metanoia, né? É o Senhor que transforma. E aquele que não conseguia confiar em ninguém, começa a confiar no Senhor. Começa a entregar a vida de verdade para Ele. E aí é que a chave, né? Aí é que as coisas vão verdadeiramente começar a acontecer. Então, eu fui pesquisar e aí coloquei assim: o que é confiança? Confiança é a coragem proveniente da convicção. Então, o que é convicção? Convicção é aquela certeza absoluta, como falo, né? Eu tenho certeza absoluta. Aquilo que é irrevogável, aquilo que não tem como não ser. É aquilo e acabou. Isso é convicção, é certeza de todas as formas, sem nenhuma possibilidade de dúvida. Então, no versículo 3, nós vemos como Davi confiava no Senhor. Ele fala: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. É interessante uma coisa, aqui ele está falando como se não tivesse acontecido, né? Quantas guerras se levantou contra Davi? Quantos exércitos se levantou contra Davi? Na história dele, foram diversos. Como ele fala, ainda que um exército?
Ele está falando, gente, muito tremendo isso. Ele parece até que nenhum exército se levantou contra ele. Parece até, sabe, que nenhuma guerra teria se levantado contra ele. Ele falou, ainda, quer dizer, parece que não aconteceu. Eu posso dizer ainda, certo, que um exército se levantasse, ainda que um exército me cercasse, o meu coração, mas Davi não, Davi era um homem de guerra. Ele passou por muitas guerras e ele falou isso como se ele não tivesse passado. Meu Deus, que coisa tremenda, porque aquelas guerras não abalaram a confiança que ele tinha no Senhor. Amados, as guerras que Davi passava, era guerra de verdade. Não é essas guerras que nós pleiteamos hoje no nosso trabalho, sabe, na nossa família, na saúde. Não é essas guerras não, é guerra mesmo, é guerra de flecha, de espada, de morte de verdade. Então, ele falou ainda, gente, esse ainda nos mostra que é como se ele não tivesse passado. Mas a verdade é que ele passou por muitas guerras. E nenhuma daquelas guerras significou algo forte para ele. Porque ele sabia verdadeiramente no Deus que ele servia. E ele disse, gente, é muito forte. Ainda que um exército se levante contra mim, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Meu Deus, que nós venhamos ter essa confiança. Que é algo muito tremendo. É um patamar, amado, espiritual, que não é para qualquer um, não. Eu não cheguei ainda nesse patamar. É algo, sabe, um crescimento espiritual muito grande. Muito grande. Muito grande mesmo. Porque você chegar, e é como eu falei, ele não falou da boca para fora, não. Porque nós conhecemos, a vida de Davi está registrada na palavra. E ele, como eu falei, não foi assassinado, não. Tremendo, né? Ele não foi assassinado. Porque Deus protegeu ele em todas as guerras que ele passou. Ele morreu de doença, velho, em cima de uma cama. Tremendo. Porque Deus estava com ele em todas as guerras. Que espiritualidade, sabe? Que relacionamento com Deus que Davi tinha. E como eu falei, esse relacionamento que ele tinha, essa confiança, refletia em toda a história da vida dele. Davi jamais seria o homem que ele foi, o homem de Deus que ele foi, se ele não tivesse esse quarto, esse secreto com Deus. E por que ele era um homem segundo o coração de Deus, amados? Porque verdadeiramente ele era um homem assim, ó, com o Senhor. Ele tinha muito relacionamento. Então, que nós venhamos a nos espelhar na vida de Davi e que, em nome de Jesus, nós venhamos a alcançar essa confiança que esse homem tinha. Ele era homem como eu e você, carne, sangue, e ele alcançou. E se ele alcançou, eu e você também podemos buscar. A palavra de Deus diz, né, que nós podemos buscar ele, buscar, a gente busca o Senhor e nós o encontraremos. Amém? Se nós o buscarmos, nós o encontraremos. Se foi possível para Davi confiar nele, nessa dimensão, nós também podemos confiar. E eu creio que isso vai fazer, amado, toda a diferença na nossa vida. Você crê nisso? Que a tua vida vai mudar, a tua história vai mudar, quando você confiar no Senhor dessa forma aqui. Esses problemas que atormentam a tua cabeça, o teu coração, que faz você chorar, que faz te entristecer, que você olha para a situação, você vê, meu Deus, até quando eu vou viver essa situação? E Davi, ele confia e ele vê aquela situação, de certa forma, já até resolvida pela fé, porque ele crê, porque a confiança, como eu falei aqui,
quando eu vi no dicionário, é a coragem proveniente da convicção. É a convicção de que Deus é maior, a convicção de que Deus é Deus, de que Deus ele tem o poder. Não é isso? Isso é a coragem, tremendo, né? A confiança é a coragem. A coragem que eu e você não temos, a coragem que não tem como ter se não tiver o Senhor. Só mesmo vindo dele. Glória a Deus por isso. Oh, aleluia. No versículo 4, ele diz que quer habitar na casa do Senhor para conhecê-lo. E ele diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Meu Deus, olha o que Davi nos ensina. A confiança que ele tinha em Deus era proveniente de algo tremendo, algo que existia dentro do coração dele e que era sincero e que era verdadeiro. Ele gostava de estar na casa do Senhor. Para quê, amados? Para que ele pudesse contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Amados, vir para a casa do Senhor é algo importante. Isso, você está aí sentado, ouvindo eu falar. Diversas vezes eu estou ao contrário, sentada aí, ouvindo alguém aqui falar. E isso é importante para as nossas vidas. É muito importante vir à casa do Senhor e ouvir e adorá-lo e exaltá-lo e aprender no seu templo. Por quê? O versículo 5 nos explica por quê. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ele é um homem tão de fé que ele já fala no futuro, Deus vai me livrar e eu vou cantar sim, o hino da vitória sim, ele é digno de louvor sim, ele será exaltado sim na minha vida, amém? Não importa o que aconteça, amém? Eu vou continuar buscando, eu vou continuar louvando, glorificando, e ele diz, eu quero estar, Senhor, na tua casa todos os dias da minha vida. Ô, meu Pai, quantas vezes a gente se sente desanimado de vir para a igreja, amados? Tão pouco nos tira da presença do Senhor. Tão pouco nos desanima. Não vou hoje, não. Mas, amados, Davi, ele desejava, ansiava estar todos os dias. E ele fala uma coisa eu pedi ao Senhor. Gente, olha palavras que nós olhamos, parece, a gente conhece esse salmo. Esse salmo é conhecidíssimo. Mas se a gente parar, olhar, perceber as palavras, ele fala, uma coisa eu pedi e a buscarei. Quer dizer, ele pediu, Senhor, eu quero ir para a tua casa, mas ele foi buscar. Ele não pediu, ficou parado, não é isso? Senhor, eu quero estar na tua casa. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Aí você percebe por que Davi era esse homem. Não é isso? Por que ele era esse homem de Deus? Eu quero ser como Davi, mas eu também tenho que, eu quero ter a confiança que Davi tinha, mas eu tenho que aprender com ele. Como alcançar esse patamar espiritual? É orar, é estar na casa do Senhor, é desejar, é ter um coração verdadeiramente ligado com o Pai. Amém? Oh, glória! É olhar para esse salmo e aprender e tentar aplicar nas nossas vidas. É como eu falei, não da boca para fora, né? Mas de coração. Glória a Deus por isso. Aleluia. E aí, amados, a gente percebe que a nossa mensagem, eu estou falando de várias coisas, mas a minha mensagem é falando a respeito de confiança.
e nós percebemos que nós só confiamos, para analisar, nós só confiamos em quem nós conhecemos. Você concorda com isso? Um exemplo prático de vida. Quem tem filho aqui, aí de repente você está precisando de uma babá, uma pessoa para tomar conta do seu filho. E aí você não, em mente você não tem ninguém. E aí você vai perguntar para alguém, fulano, você tem alguém de confiança para me indicar? Não é isso? Para olhar minha criança, olhar meu filho, minha filha, que eu estou precisando trabalhar, arrumar um emprego, e eu preciso, não tenho ninguém. Por quê? Você não conhece, mas você está ouvindo alguém que conhece, dá aquela referência. Porque é muito difícil você confiar. É difícil não, é impossível. Você não confia em ninguém que você não conhece, ué. Não é verdade? Como é que você vai botar alguém dentro da sua casa e entregar seu filho a uma pessoa que você não conhece? Agora a pergunta que eu quero fazer para você. Como confiar em Deus sem conhecê-lo? É impossível? Então, é impossível. Por que Davi ele diz que ele quer ir para a casa do Senhor todos os dias para aprender o seu tempo? Ele quer aprender a conhecer esse Deus. É o que nós devemos fazer. É impossível, amado. Não adianta que você não vai confiar nesse Deus de todo o seu coração se você não conhece Ele. É impossível, humanamente falando, nós temos essa dificuldade de confiar em quem nós não conhecemos. É algo limitado nosso, é algo nosso, é algo da nossa natureza humana. Amém? É impossível você confiar, você dar a chave da tua casa para uma pessoa que está passando na rua. Você falar para alguém, cuida aqui da Isabela para mim, é uma pessoa que eu nunca vi. Todo mundo vai falar, você é louca, né? Aí, Deus me livre e guarde, some com a minha filha, todo mundo vai dizer, é claro, você é maluca, você deixa a tua filha com uma pessoa que você não conhece e nunca viu. Não é isso? Então, a confiança, ela vem de relacionamento. A confiança, ela vem de conhecimento, de dia a dia. Trazendo para o nosso dia a dia, você vai conhecendo, você vai convivendo com a pessoa, você vai se relacionando, aí você vai abrindo, de repente, sua casa, você, de repente, começa a falar mais das suas intimidades, porque você está conhecendo a pessoa, você já vai começando a confiar. Da mesma forma, é o nosso relacionamento com Deus, porque se você parar para analisar, o nosso relacionamento com Deus, a gente usa muito os nossos padrões humanos. Não é verdade? Os nossos padrões humanos a gente quer aplicar na vida espiritual. E não é bem assim. O que eu quis dizer? Que eu falei isso no começo. Logicamente, Sadraque, Mesaque e Abednego teriam morrido. Eles foram lançados na fornalha ardente. Daniel teria sido estraçalhado. Logicamente. Só que a lógica de Deus é completamente diferente da lógica humana. Então, amados, a confiança requer verdadeiramente de um relacionamento do Senhor. Vamos abrir um outro salmo, Salmo 9, versículo 10. Nós já estamos terminando. É um outro salmo de Davi também. Os salmos de Davi são salmos tremendos. Salmos tremendos que nos mostram um profundo relacionamento com Deus. E esse salmo falou muito ao meu coração. Eu vivi uma situação, vou contar aqui um pequeno testemunho. Quando eu fui ter Isabela, 8 anos atrás, eu tive pressão alta. Eu estava com 7 meses de gestação, já até contei. Mas é para a glória de Deus, é testemunho, né? Minha pressão subiu muito. O milagre, eu estar aqui, conforme eu estava falando de milagre, é poder de Deus mesmo. Minha pressão foi a 24/14. Só Jesus, né? Para eu estar aqui hoje, né? Porque é uma pressão normal, é 12, né?
E uma mulher grávida já está com 17, 18, já é altíssima. E eu dei entrada no hospital, eu estava com 22 mais ou menos, mas eu chorando, aquela coisa, aquela aflição, os médicos em cima de mim. E 10 minutos já foi para 24. Foi um negócio. Eu saí daqui de Mesquita para ir para o hospital, estava 20. Chegou no hospital, estava 22. Quando eu subi para o CTI, já estava 24. Muito rápido. Eu acho que se eu não tivesse ido para o hospital ali naquele dia, eu acho que eu tinha morrido, né, mamãe? Foi um negócio muito sério mesmo. E aí aquela internação, aquela coisa toda. E Deus, eu estava tão alienada na minha mente, eu não sabia, eu não tinha noção. E eu não tava nesse mundo não, minha cabeça, sabe, eu não tava legal mesmo não, eu tava zonzinha, sabe? Mas eu me lembrei desse salmo, eu me lembrei de Isaías também, que fala que a palavra de Deus fala que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. Mas esse salmo aqui, esse pedaço, eu me lembrei, porque o Senhor, a tua palavra diz, né, que o Senhor traz à memória, né, aquilo que nos traz esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, esse versículo veio trazer assim, uma força para mim naquele momento. E foi algo tremendo. Salmo 9, versículo 10. Olha só o que diz esse salmo. Que coisa forte, amados. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Aí na outra versão, os que conhecem o teu nome confiam em ti. Não, aquele mesmo. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. É a mesma coisa, a mesma. Então, quer dizer, olha só. Só confia quem conhece. Não é isso? Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. E aí eu falava assim, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor não desampara aqueles que te buscam. O Senhor não desampara aqueles que te buscam. E é algo tremendo. Às vezes a gente pega só um pedacinho, amados. Eu fui ali tremendamente. Recebi um grande livramento. Coisas sobrenatural aconteceu ali naquele leito de hospital por causa de pequenos textos da palavra. E eu falava no meu coração, Senhor, o Senhor não desampara aqueles que te buscam. Eu confio em ti, Senhor. Os médicos chamaram o Cláudio, chamaram minha irmã, meu pai, para poder dizer que eles iam fazer de tudo para salvar a mãe. Mas, né, porque a criança, vamos colocar assim, diante da situação, fica em segundo lugar. Mas a minha situação estava muito difícil. Eu, dormindo, minha pressão estava 22. A minha pressão não abaixava. Eu levantei um clamor de madrugada, clamando, Senhor, o Senhor levou sobre si as minhas enfermidades. Senhor, estou curada, o Senhor levou sobre si as minhas enfermidades. Senhor, o Senhor levou sobre si as minhas enfermidades. E eu só repetia, e ali, e orando, e clamando. E eu aprendi que a gente tem que falar, né? O Senhor Jesus, ele fala que nós devemos dizer ao monte, não é isso? Erga-te, lança-te para o mar. É importante abrir a boca. Às vezes a gente só ora na cabeça. Não, gente, tem hora que tem que abrir a boca mesmo. Não é isso? Para falar e para orar, porque tem momentos que não dá para você ficar de boca fechada, não. Ele fala, clama a mim, não é isso? E responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe, que você não conhece. Então ali eu orei, naquele leito era madrugada, orei baixinho, mas né, abri a boca no sentido de que não foi no meu pensamento só. Não estou dizendo que orações no pensamento não fazem efeito. Eu quis dizer que tem horas que a gente tem que abrir a nossa boca mesmo. É isso que eu quis dizer. E naquele dia, o primeiro dia de internação, dentre aqueles dias, eu já estava internada há uns 10 dias já. E naquele dia, o único dia, minha pressão abaixou. Foi milagre ou não foi? Aí, daquelas alturas que estava, porque nem cesariana eu podia fazer, porque como é que eles iam me operar com 20 de pressão?
Não podia. Então, naquele dia do meu clamor, o Senhor abaixou minha pressão. Eles perceberam, porque eu estava monitorada, estava no CTI, né? Fica tudo monitorado, eu ficava com aquela aparelho de pressão o tempo todo. Aí toda hora o médico ficava olhando lá no painelzinho. Então, quando eles perceberam, rapidinho eles vieram e me operaram. A Isabela nasceu naquele dia, para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, é muito tremendo a gente confiar nesse Deus. A gente colocar em prática aquilo que a gente vê na palavra. É a gente falar, Senhor, a tua palavra é real. A tua palavra é de verdade. A tua palavra é viva, ela é eficaz. E ela se manifesta em nossas vidas. É como eu falei, não tem como você servir ao Senhor e a tua vida continuar da mesma forma. Algo tem que acontecer. O poder de Deus tem que ser manifesto, amém? Glória a Deus. Então, ele está falando aqui, no versículo 9 e 10, para poder a gente terminar. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desampara ou nunca desamparaste os que te buscam. Então, só pode confiar no Senhor aquele que o conhece. E aí eu quero te fazer essa pergunta: quem é que conhece o Senhor? Amém? 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 Olha só, Jaqueline e o Cláudio que conhecem o Senhor? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Então, nós devemos buscar esse Deus, amém? Buscar esse patamar de vida espiritual na presença do Senhor. De vida espiritual aqui, ó, como Davi. Porque verdadeiramente, amado, se ele diz, gente, a palavra de Deus ela é fiel. Se ele diz que ele não desampara aqueles que buscam, que o busca, ele não desampara. Se ele diz que não desampara, é que ele não desampara, amém? Um outro testemunho, eu tenho muitos testemunhos para contar. Um outro testemunho que eu tenho, depois que eu tive Isabela, eu tive depressão pós-parto. E ela já estava com quase 1 ano. E eu naquela tristeza, naquela angústia, não conseguia sair. E eu não conseguia falar também para os outros. Era muito difícil, amados. E eu fui lá no Isaías 41:10, que fala, né? Eu não te desamparo, não temas, né? Eu não te desamparo, eu te ajudo, eu te sustento com a tua mão, na minha mão direita. Então, eu só falava assim, chorando de me acabar, chorando muito. E eu falava assim, Senhor, a tua palavra me diz que o Senhor me ajuda. Então, Senhor, me ajuda. Eu acho que eu repeti umas 500 vezes isso. De verdade. Eu falava, Senhor, a tua palavra me diz, no tua palavra. Eu pegava essa palavra, ó, a tua palavra aqui, ó. É tremendo, né? Tua palavra aqui me diz, ó, que o Senhor me ajuda. Então me ajuda. Então me ajuda, Senhor. A tua palavra me diz que o Senhor me ajuda. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Me ajuda. E eu só falava isso. Senhor, a tua palavra me diz que o Senhor me ajuda. Amados, foi tremendo. Eu terminei aquela oração, aquela angústia do meu peito saiu. Entendeu? É a gente colocar, é a gente praticar a palavra, amado. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Porque o diabo não quer que você pratique, não. Ele quer que você venha para a igreja, ouça, ó, e a tua vida continua da mesma forma. Ele não quer que você... que a gente vem para a igreja, exatamente. Mas ele não... Exatamente, mas aí as barreiras são diversas. Às vezes a pessoa vem para a igreja e a barreira está aqui, ó, no ouvido. Tá entendendo? O diabo ele não pode prender as tuas pernas, mas ele pode te dar uma distração. É uma série, o diabo ele trabalha de diversas formas, amado. Vai impedir que você tenha relacionamento com Deus. Vai impedir que você viva a palavra. Amados, porque no dia que você viver a palavra, a tua vida, a minha vida muda.
Muda, mas muda de verdade. O quadro muda. Muda, mas muda mesmo. E é muito difícil. Não vou dizer para você que é fácil. Tem vezes que a gente tem que chegar no ápice do sofrimento para você pegar a palavra e você orar na palavra, sobre a palavra. Não é orar com as tuas palavras, não. Tem hora que a gente tem que falar a palavra, somente a palavra. Senhor, a tua palavra diz, é a tua palavra. Cumpra a tua palavra na minha vida. Entendeu? Então, amados, que nós venhamos a aprender com Davi, a fazer como Davi, a confiar como Davi, a olhar para as circunstâncias da vida e não temer como Davi, e alcançar esse patamar de vida com Deus como ele, que não foi, com certeza não foi de uma hora para outra, não. Davi, ele já tinha relacionamento com Deus desde sua juventude, vocês sabem disso. Não foi de um dia para a noite que Davi se tornou esse homem de Deus. Não foi do dia para a noite que ele alcançou essa confiança toda que ele tinha. Ele tinha relacionamento, ele tinha vida com Deus. Que nós venhamos a aclamar, a orar nesse sentido, né? Senhor, eu quero ter essa confiança que Davi tinha. Muda a minha vida, muda a minha história, me muda por dentro. Eu quero, tira a minha incredulidade, né? Nós somos tão incrédulos, tão sem fé, tão pautados nas coisas desse mundo, tanta dificuldade de crer que Deus pode fazer, que Deus pode trabalhar, que Deus pode mudar, que Deus é mais, como dizem, que Deus é maior. Amém, amados? A mensagem dessa noite desperta. Procura despertar você, o teu espiritual, para que você possa verdadeiramente confiar nesse Deus maravilhoso. Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória. Deus que faz e faz mesmo, faz milagres. Muda a vida, muda a história, muda trajeto, muda tudo. Amém? Vamos nos colocar de pé? Em nome de Jesus, vamos fazer uma oração. Pai, nessa manhã, na Tua presença nós nos encontramos, meu Deus. E, meu Senhor, eu confesso, Senhor, que eu ainda não cheguei, Senhor. Não cheguei ainda, meu Deus, no patamar de vida com o Senhor que Davi chegou. Mas, Senhor, eu quero aprender, Senhor, com a Tua palavra, conforme Davi diz que quer, Senhor, aprender no Seu templo. Nos ensina, ó Deus, nos ensina, nos ajuda. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, meu Senhor, a encontrar, Senhor, a Tua face, a buscar a Tua face. Joga por terra, Senhor, toda a incredulidade, todas as barreiras que tem impedido do Teu povo ter relacionamento íntimo e sincero contigo, meu Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, joga por terra, Senhor. Meu Deus, ajuda o Teu povo a caminhar na Tua presença de verdade, meu Senhor. Que nós venhamos chorar na Tua presença. Quantos, Senhor, não choram mais, tem o coração endurecido, tem o coração seco. Oh Deus, que nós venhamos nos derramar diante da Tua presença, meu Pai. Oh Deus, nos ajuda, Senhor, porque precisamos de Ti, meu Deus. Como, Senhor, podemos passar pelas adversidades dessa vida se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não estiver na frente da nossa vida? Nos ajuda, Senhor, a confiar somente em Ti, a não confiar em mais ninguém, porque verdadeiramente ninguém tem o poder de nos ajudar. Somente o Senhor pode nos ajudar. Oh Deus, coloca em nosso coração esse desejo de Te buscar. Se eu e o Teu povo não tem desejo de estar na Tua casa, joga isso por terra, Senhor. Coloca em nosso coração, Senhor, o desejo de buscar a Tua face. Espírito Santo de Deus, move o Teu povo, move o Teu
teu povo, Senhor. Move os corações, coloca anseio, desejo de ler a tua palavra, de buscar a tua face, de orar ao Senhor, de ter relacionamento contigo, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, porque isso vai mudar a nossa vida, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor quer relacionamento com os teus filhos. É isso que o Senhor requer de nós, relacionamento, oh Pai. Nos ajuda, Senhor. Espírito Santo, move. Porque eu sei que é o Senhor, Espírito Santo, que faz e se mover em nossas vidas. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós e muda a nossa história. Tira toda a sequidão. Oh Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos ajuda. Nos ajuda a crer e confiar em Ti de todo o nosso coração. Oh Deus, às vezes nós confiamos em tantas pessoas, em tantas coisas, colocamos nossa esperança e nossa fé em tantas coisas, mas temos dificuldade de confiar e esperar no Senhor. Oh Deus, nos perdoa por isso. Nos perdoa, meu Deus, porque isso te entristece teu coração, porque eu creio, Pai, que o Senhor quer nos ajudar. O Senhor é nosso Pai, é nosso Deus, e é o que o Senhor requer de nós, que nós venhamos a confiar, a deleitar no Senhor, a entregar toda a nossa vida, toda a nossa história nas Tuas mãos. Amém? Glórias a Deus. Amém. Aleluia. Vamos